bem, pessoal? Tudo bem? Então, nesse vídeo aqui e nos outros vídeos na sequência desse, nós vamos falar sobre 4 fenômenos da astronomia que a gente pode trabalhar pelo olhar da astronomia, mas você vai perceber que vários deles, se não todos eles, você já viu de alguma forma nas aulas de geografia física ou então nas aulas de física mesmo, na parte de ótica, por exemplo. Tá? Mas antes da gente falar desses fenômenos, quero chamar sua atenção para essa ilustração que a gente tem na tela, onde a gente tem os objetos fora de escala, tá? Nem os tamanhos nem as distâncias são compatíveis ou proporcionais às distâncias e tamanhos reais. Mas você tem aí o Sol do lado esquerdo da tela, você tem os 4 planetinhas internos pequenos, a Terra é o terceiro deles na sequência, um cinturão de asteroides que parece um caminho, né, de nozes e amêndoas derrubados aqui no meio do caminho. E aí você tem os 4 planetas grandes, gigantes, gasosos que estão aqui na parte de fora. Observe que todos eles têm anéis. Tá? Bom, vamos então aos fenômenos. O primeiro fenômeno que a gente vai estudar aqui nesse primeiro vídeo é esse que a gente chama de fases da Lua e sua relação com os eclipses. Tá? Algumas aproximações que a gente vai usar aqui. A gente vai considerar que a órbita da Lua em torno da Terra é aproximadamente circular. E aí você tem do lado direito da tela o Sol e os raios solares chegando no sistema Terra-Lua. Bom, quando a Lua está nessa posição, aqui, a gente olhando para o céu, a gente não consegue ver a Lua. Por quê? Porque a face da Lua que está voltada para a gente, ela não recebe luz. Se ela não recebe luz, ela é invisível. Se você está aqui em algum lugar durante o dia e isso acontece durante o dia, a Lua simplesmente se confunde com o azul do céu. Você não consegue distinguir onde é que está a Lua. Se você está aqui nas bordinhas olhando isso aqui à noite, aí você vê isso daqui se confundindo com o escuro do céu. Tá? Bom, aí o que acontece? Quando você tem um dia, né, você está aqui na parte do dia na Terra, olhando para o céu, e a Lua fica exatamente nessa posição aqui, e ela não é visível, ela é chamada de Lua Nova. Acontece que, de vez em quando, esse alinhamento aqui é perfeito, e a Lua não só fica nessa posição, como ela fica também exatamente na frente do Sol. Aí a gente tem o chamado eclipse solar. Tá? Dependendo da distância entre a Terra e a Lua e o Sol, e isso acontece porque, como eu disse para você no começo, a trajetória da Lua em torno da Terra não é uma circunferência, mas é uma elipse. Então a distância Terra-Lua varia ao longo do tempo. Dependendo da distância, a Lua pode parecer menor para a gente, então você vai ver uma nesguinha de Sol em volta da Lua, e esse é o chamado eclipse solar anular, em forma de anel. Quando a Lua está mais próxima, ela consegue tampar o Sol totalmente, aí você tem o chamado eclipse solar total. O Sol fica completamente encoberto. Mas se você já viu um eclipse solar, ou você já viu pelo menos um vídeo de eclipse solar, tente se lembrar. Você vê o Sol se apagando, mas você não consegue ver de onde a Lua está vindo. Né? Por quê? Porque a luz está invisível para você, porque a face voltada para você não recebe Sol. Vamos adiante. A Lua viaja para cá, e aqui nessa posição a gente começa a ver uma nesguinha de Lua iluminada. Como a gente começa a ver uma nesguinha de Lua iluminada, a gente diz que a Lua está surgindo, a Lua está aparecendo, a Lua está crescendo. Conforme a Lua caminha, essa nesga de Lua iluminada vai aumentando até que nessa posição, em quadratura, né, formando 90 graus, eixo Terra-Lua, eixo Terra-Sol, a gente já tem metade da Lua iluminada. Quando isso acontece, nós temos o chamado quarto crescente. Tá? As pessoas costumam chamar de Lua crescente, mas Lua crescente é essa passagem toda enquanto a Lua vai aparecendo até a totalidade. Quando ela está exatamente na metade, é o chamado quarto crescente. A Lua continua, a sua parte iluminada vai aumentando, a Lua continua, até que ela fica totalmente visível no céu noturno. Aí nós temos a chamada Lua cheia, aquela plenamente iluminada, uma circunferência total plenamente iluminada. Acontece que de vez em quando o alinhamento Terra-Sol e Lua também fica perfeito e a Lua se esconde exatamente atrás da Terra. Quando isso acontece, o que era a Lua cheia passa também a ser um eclipse lunar por um intervalo de tempo pequeno, porém significativo. Tá? Tanto que se você já viu um eclipse lunar, você deve se lembrar que é sempre uma noite de Lua cheia e a Lua de repente começa a se apagar, se apaga totalmente e minutos depois ela começa a aparecer novamente a hora que ela começa a sair de trás da Terra. Tá? A Lua continua, vai se apagando agora a gente tem o que a gente chama de fase minguante da Lua, a luz está desaparecendo. Quando ela chega nessa posição, metade já se apagou e a gente vai chamar isso aqui de quarto minguante, ou as pessoas costumam chamar de Lua minguante, mas é bom saber que Lua minguante é essa passagem toda enquanto a Lua desaparece. A Lua continua desaparecendo e de repente a Lua volta à posição original e a gente completa o chamado ciclo lunar, que é em torno de 28 a 29 dias. Tá?
Bom, aí fica a pergunta, né? Se a Lua faz esse movimento em torno da Terra a cada 28, 29 dias, ou seja, a gente pode dizer que é um ciclo aproximadamente mensal, por que não tem eclipse solar e eclipse lunar todo mês, né? Ou seja, se a trajetória da Lua em torno da Terra fosse perfeitamente circular, a gente sairia daqui, onde eu estou apontando com o mouse, de um eclipse solar, para 15 dias depois, mais ou menos, tem um eclipse lunar, 15 dias depois outro eclipse solar, e assim todos os meses. A explicação para isso, ou seja, a explicação dessa pergunta, por que não tem eclipse todo mês, é porque o plano orbital da Lua em torno da Terra, tá, não coincide com o plano orbital da Terra em torno do Sol. Então a Lua, ela não está no mesmo plano. Se ela tivesse exatamente no mesmo plano, aí sim ela passaria na frente do Sol e atrás da Terra todo mês. Além disso, esse movimento da Lua em torno da Terra, veja só, a Lua faz esse movimento aqui, né? Esse plano da órbita da Lua em torno da Terra, ele também vai mudando com o tempo. E aí o que acaba acontecendo é que de vez em quando, nessa órbita da Lua em torno da Terra, ela cruza o plano orbital da Terra em torno do Sol, exatamente no momento em que ela passa na frente do Sol e passa atrás da Terra, e aí formando os dois eclipses. Ou seja, a explicação para não haver eclipse todo mês é porque o plano orbital da Lua em torno da Terra não coincide com o plano orbital da Terra em torno do Sol, e esse plano orbital da Lua vai mudando de tempos em tempos, né? Ele vai mudando continuamente, na verdade, e de tempos em tempos coincide da Lua, desculpe, cruzar o plano orbital Terra-Sol, e aí você tem exatamente o eclipse, tá? Quando cruza exatamente nesse alinhamento você tem os eclipses, ok?